Olá, hoje vamos falar sobre a situação atual da Petros e as eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. E para começar com a gente, a dupla de número 52, Norton Almeida e André Araújo. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre o momento atual que estamos enfrentando no nosso país, principalmente em relação aos trabalhadores. Eu queria saber de vocês a importância da Petros. Olá, Mila. A Petros hoje é o segundo maior fundo de pensão do país. E isso tem trazido interesses muito grandes em relação a ela. Primeiro porque ela é, de fato, o maior patrimônio que o trabalhador da Petrobras e os aposentados, os assistidos, têm, que hoje soma perto de 90 bilhões de reais, todo o patrimônio do fundo. Então isso traz realmente muito interesse. E hoje há um consenso de que esses recursos não devem ficar nas fundações e sim nos bancos, porque o banco irá tirar desse recurso boa parte dele para contabilizar em seus lucros. Então é fundamental que o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, o assistido, o participante, tenha como meta, tenha como objetivo preservar o seu fundo. Na atual situação, isso é um fato que nós temos que combater todo dia. Aproveitando que vocês são trabalhadores, fala um pouco sobre o PP2. Bom, a situação do PP2, que é um plano que foi colocado para os trabalhadores mais novos e coincidentemente somos, participantes do plano PP2, atualmente é um plano que está superavitário. O PP1 hoje tem o problema do equacionamento, mas isso não quer dizer que os problemas que hoje é vivenciado por esses companheiros do PP1 não possa se estender ao PP2. Então é importante também essa gestão responsável em relação ao PP2. É fundamental a gente estar vigilante em relação ao PP2. Por isso é fundamental a gente ter representantes do PP2 no Conselho Deliberativo. Porque também é aquilo que vai garantir a aposentadoria do que hoje é o maior contingente da ativa. É mais de 50 mil pessoas vinculadas ao PP2. Então é fundamental a gente ter o olhar do PP2 também no Conselho Deliberativo. André, quer contribuir? Trazer mais alguma informação? Eu acho que uma das propostas também é garantir a manutenção da participação dos representados, dos participantes e dos beneficiários, dos assistidos no Conselho, para que a gente possa realmente estar fazendo um trabalho em prol dessa coletividade. Então, para você que está nos assistindo, não se esqueça, de 2 a 16 de setembro, você pode votar nas eleições da Petros através do site, do telefone, ligação é gratuita e também da novidade desse ano, que é o aplicativo. E fala pra gente agora qual é a dupla que eles devem votar? 52 para o Conselho Deliberativo, Norton Almeida e André Araújo. 42 para o Conselho Fiscal, Cláudio e Agnelson. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu. Meu nome é Norton Almeida, sou candidato ao Conselho Deliberativo Chapa 52. Do dia 2 de setembro ao dia 16 de setembro, vote Chapa 52 para o Conselho Deliberativo da Petros. Eu sou André Araújo, sou candidato a suplente e este ano você pode votar pelo telefone, pelo site ou por aplicativo no seu celular. Meu nome é Cláudio da Costa Oliveira e junto com o companheiro Agnelson Camilo, nós formamos a chapa número 42, que disputa uma vaga no Conselho Fiscal da Petros. Chapa 42 contra o prédio assassino. A vitória, todos juntos. Cláudio Oliveira e Agnelson Camilo, sejam muito bem-vindos. Eles que fazem parte da dupla que concorre ao Conselho Fiscal. Eu quero começar perguntando para vocês o que o Conselho Fiscal faz dentro da Petros. O Conselho Fiscal, como já é dita a palavra, ele é o órgão fiscalizador, é o órgão que tem o controle de toda a situação de um fundo de pensão, de uma empresa que se utiliza de um conselho para administrar as contas, para ver se tem algum erro fiscal, qualquer tipo de atitude que venha aí que possa prejudicar um plano como é o plano Petros ou como é a Previ ou qualquer um outro plano.
A dupla 42, ela pertence a uma chapa. Como foi essa decisão de unir duplas para concorrer juntos? O pensamento sempre foi de unir a experiência com a renovação, além de se fazer a unidade entre as federações. Então, esse conceito que foi criado para essa eleição agora, ele é fundamental, principalmente considerando a situação atual do país e que reflete em cima da Petrobras e, consequentemente, reflete em cima da Petros, vai refletir em cima da Petros. Hoje, eu, por exemplo, sou aposentado pelo Petros 2 e o companheiro Aguinelso aqui, ele é aposentado pelo plano Petro 1. Né? Mas o que eu vejo é que todos nós, seja Petros 1, Petros 2, seja pré-70, pós-70, todos nós estamos com o mesmo problema a ser enfrentado, porque todos estamos correndo risco, tendo em vista a intenção, que a intenção do governo é privatizar a Petrobras, né? E, nesse sentido, a empresa privatizada e da forma que a economia hoje mundial caminha em cima de interesse só financeiro e de mercado, o único interesse que eles têm é recebimento de dividendo, das empresas paguem dividendo para aquele investidor. Nesse sentido, eles não querem ter nenhuma despesa, nenhum tipo de despesa ou algum risco que venha prejudicar o resultado deles. Então, o interesse é pegar a Petros e entregar para os bancos, não é? E, naturalmente, todos aqueles direitos que nós tínhamos, que temos, não é? Nós vamos perder. Então, seja Petros 2, Petros 1, pré-70, pós-70, todos precisamos lutar para defender a Petros. Defender a Petrobras também significa defender a Petros. E fale um pouquinho sobre o PED, né? Vocês utilizam o slogan PED assassino. O que ele representa? Bom, ele é uma situação que a gente vem colocando, uma cobrança absurda sobre as contribuições normais, de dívidas que não foram proporcionadas pelos mantenedores, por todos os trabalhadores que são os responsáveis, os donos verdadeiros do fundo de pensão. Infelizmente, a política dos governos, a política adotada em todos os fundos de pensão, ela é voltada para o grande capital. É uma fatia muito gigantesca. São 850 bilhões que os grandes bancos internacionais, os grandes grupos de interesse estão de olho neles. E o governo faz determinado tipo de processo, de projeto, para abocanhar essa fatia. Esses descontos absurdos são 2,5 vezes para os companheiros da ativa e 3,5 vezes para os companheiros aposentados. É um absurdo. Por isso que a gente diz que é PED assassino, porque quando ele foi aplicado à política da empresa, os caras indicados pelos governos, eles fizeram aplicabilidade e o trabalhador passou a pagar valores que não dá a eles a mínima condição de sobrevivência. Agora, então, fala bem rapidinho para a gente encerrar. Quais são as propostas de vocês? Bom, nós temos proposta, a principal proposta que a gente deve começar a analisar é como administrar esse plano. Eu já falei aqui um pouco da calibragem, você ter pessoas acompanhando o par e passo, para que não chegue aos limites que chegaram esse déficit, que na nossa opinião é um déficit técnico, provocado por muitos maus investimentos, provocado por uma falta de administração de um RH que tenha competência de direcionar uma política de administração de um plano como esse, de estar acompanhando para que se evitasse chegar a esse absurdo, não permitir que a patrocinadora faça o que fez, de negar, desobedecer a própria lei. A gente tem que ter um projeto curto e grosso. E como é que a gente vai fazer isso? Conjuntamente. Nesse momento só tem uma forma de salvar o nosso plano, é a unidade dos trabalhadores, é a percepção que qualquer divisão política nesse momento, qualquer retorno ao passado para buscar uma discussão de quem é culpado disso ou daquilo, não resolve. O que resolve no momento é a unidade das federações, da FNP, da FUP, dos marítimos, já foi dito aqui, das associações, dos verdadeiros donos. Tem um companheiro que diz assim:
o olho do dono, o companheiro Tedesco, Ronaldo Tedesco, que com ele já fui do Conselho Deliberativo, ele já foi do Conselho Fiscal, os demais aqui, vários já tiveram esse processo ao longo dos anos, e ele diz o seguinte: o olho do dono é que engorda o gado. Muito obrigada. Lembrando que vocês devem e podem votar a partir do dia 2 de setembro até o dia 16. Tem site, tem telefone e tem aplicativo. Essa é a sua chance de mudar a situação da Petros.